Dava vontade de ficar cantando, né? Fiquei até... Falei, pô, já acabou? Fala, canta mais um pouquinho. Mas, boa noite, igreja. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Estamos hoje no nosso segundo domingo do mês de setembro. E durante esse mês de setembro, nós escolhemos falar sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos que foram muito expostos na televisão nos últimos tempos, através de filmes de Hollywood, como também filmes e novelas no Brasil. Mas será que nós entendemos de fato qual é o significado, a essência desses 10 mandamentos para as nossas vidas nos dias de hoje? E para responder essa pergunta, nos propomos a trabalhar esses 10 mandamentos. Todos os domingos estamos abordando um dos mandamentos. Hoje pela manhã eu acabei fazendo um mix, trouxe a mensagem abordando o terceiro e o quarto mandamento, e hoje à noite também vou fazer dessa mesma maneira. Semana que vem nós vamos abordar o quinto mandamento, e aí só pela manhã nós falaremos sobre o quinto mandamento, e aí, dependendo do dia, do pregador, a gente tem uma sequência diferente. Mas nós estamos também buscando captar toda essa informação, gravar, para que a gente possa também ter esse conteúdo, para que você possa também revisitar, e se por algum motivo você não conseguiu estar conosco numa das mensagens, você possa também, ter a oportunidade de aprender e entender um pouco mais os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também é conhecido como decálogo, como ali um código de leis compostas por 10 princípios, por 10 mandamentos, conforme a palavra diz. Mas é interessante, antes de chegar nos 10 mandamentos, eu vou repetir isso, falei semana passada, mas ainda é válido a gente falar sobre isso. Nós precisamos, antes de começar a ler Êxodo capítulo 20, aonde se encontram os 10 mandamentos, nós precisamos aprender a entender o contexto dos 10 mandamentos. Porque se nós chegarmos e formos direto para os 10 mandamentos, nós vamos apenas entender os 10 mandamentos como sendo ali um código de normas que precisam ser obedecidas. Mas os 10 mandamentos estão envolvidos dentro de um contexto ainda maior, um contexto de uma aliança entre Deus e o seu povo. E você precisa então abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 19, quando nós vamos ver ali Israel chegando até o Monte Sinai. Israel já havia experimentado a libertação do Egito através da mão poderosa de Deus, e agora Israel caminha pelo deserto e chega aos pés do Monte Sinai. E aos pés do Monte Sinai, no deserto, Deus se revela a Moisés e propõe uma aliança. Você pode olhar comigo? Deixa eu ver aqui. Felipe, dá um toque aí para mim, que parece que a coisa não está indo. Agora foi. Capítulo 19, versículo 4, diz assim, é Deus, através de Moisés, trazendo uma aliança para o povo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabe como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Ou seja, Deus aqui está propondo para esse povo, que ainda é um ajuntamento de tribos, uma aliança. Eu quero fazer de vocês o meu povo, a minha nação. Eu quero que vocês se tornem separados, um povo escolhido, que eu quero abençoá-los, eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês sejam bênção para todas as famílias da terra, porque essa era a minha proposta quando chamei Abraão. E agora nós vamos ver que então Deus, ele se propõe a criar uma aliança. E essa aliança, como contrapartida, esse povo vai estar também se submetendo à vontade de Deus, se submetendo de maneira responsiva a esse cuidado, a esse desejo de Deus de ter uma nação para se chamar de sua. E aqui nós vemos o versículo 8, onde existe uma resposta do povo. O versículo 8 diz assim:
Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes nós já impomos um código de regras, nós impomos um conjunto de normas, de diretrizes, e aí nós vamos para a igreja, e aí parece que na igreja nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí até você fala para alguém: eu vou na igreja tal, aí fala: a sua igreja pode isso? Você já foi consultado? A sua igreja pode isso? Por quê? Porque parece que há uma certa cultura de que seguir a Deus é obedecer a uma série de normas, mas o que nós precisamos entender é que Deus não quer pessoas obedientes a regras, a preceitos. Deus quer criar uma aliança com seu povo. Deus quer ter um relacionamento genuíno. É a mesma aliança que Deus então propõe através de Jesus Cristo, derramando seu sangue na cruz. Nós estivemos aqui semana passada, trouxemos à memória, em celebração da ceia do Senhor, esse memorial da aliança, onde Jesus diz que o cálice é uma nova aliança que Ele faz pelo seu sangue. Ou seja, então viver esse relacionamento com Deus não é viver um relacionamento do que pode e o que não pode, mas viver um relacionamento de conhecimento de quem é esse Deus, de entender o que Ele espera de nós. Por isso que faz sentido olhar para os 10 mandamentos, como também para todo o conjunto de leis do Antigo Testamento, como uma maneira de nós enxergarmos quem é esse Deus que nós adoramos, e como esse Deus espera que nós cheguemos até Ele, nos relacionemos com Ele. É mais do que simplesmente um pode ou não pode. E muitas pessoas não estão muitas vezes interessadas em se relacionar com Deus, estão mais preocupadas com o que pode ou não pode. E nós não estamos aqui caminhando com pode ou não pode, nós estamos caminhando com um Deus vivo, um Deus que se quer, hoje, pelo cristianismo, quer se entender, inclusive, como nosso Pai. E nós, como os filhos, queremos nos submeter a esse Pai. Queremos entender como Ele pensa, como Ele deseja ser servido. Por isso, os 10 mandamentos, então, se encaixam nesse contexto. Diante disso, é interessante a gente falar que os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 partes. Uma primeira parte que envolve o primeiro ao quarto mandamento, nós vamos ver ali que é basicamente como nós nos relacionamos com Deus, como Deus espera que nós o busquemos. Então nós vamos ver ali 4 mandamentos que se relacionam com a nossa prática de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus. E ao mesmo tempo, a partir do 5º mandamento até o 16 últimos mandamentos, ali então nós vamos ver como é esperado que nós nos relacionemos com o próximo, com as outras pessoas. Ou seja, os primeiros 4 mandamentos, ele tem um eixo vertical, onde nós nos buscamos entender como se relacionar com esse Deus Criador. E os últimos 6 mandamentos, ele se desenvolve num eixo horizontal, onde nós vamos aprender a nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. Dito isso, eu quero então que você veja comigo esses 4 primeiros mandamentos. Nós vamos abordar, na verdade, o 3º e o 4º, mas quero aproveitar nesse mesmo início ainda do mês, na 2ª semana, a gente ler toda a primeira parte do texto. Então, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, nós vamos ter escrito assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de teus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Olhando para essa primeira parte dos 10 mandamentos, como eu disse, nós vamos ter ali um caminho, uma trilha para entender o nosso relacionamento com Deus. Como Deus deseja se relacionar conosco. Começa-se com o primeiro mandamento, que aponta quem Deus é. O segundo mandamento vai falar de como esse Deus deseja ser adorado. O terceiro mandamento destaca a importância do seu nome, do nome do Senhor. E assim, o quarto mandamento vai destacar a importância do dia do Senhor. Hoje, nós vamos olhar mais profundamente o terceiro e o quarto mandamento. Queremos aprender nesse relacionamento com Deus como nós devemos nos portar diante do nome do Senhor e diante do dia do Senhor. O nome do Senhor e o dia do Senhor são o tema da mensagem de hoje. E como nós vamos começar? Pelo terceiro mandamento, o nome do Senhor. O texto diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui nós precisamos entender algo que talvez para nós passa às vezes de uma maneira que nós não percebemos a importância. Mas uma vez ouvi um pastor falando que talvez o momento em que os pais têm mais poder sobre a vida dos filhos é no momento em que eles nomeiam os seus filhos. É no momento em que eles escolhem o nome e dizem assim: você vai chamar fulano de tal. Não sei quantos de vocês pensaram e buscaram o nome para os seus filhos, entender o significado que esse nome tem, mas é importante nós entendermos que quando nós damos o nome aos nossos filhos, nós estamos não só nomeando, mas nós estamos declarando quem aquela pessoa é. E existe poder nesse sentido. Por isso eu fico vendo hoje, principalmente quando a gente vê os jogadores de futebol, tem uns nomes tão diferentes, é uma mescla combina-se nomes com Y e W, e às vezes esses nomes não têm significado nenhum, e nós estamos perdendo a oportunidade de abençoar os nossos filhos, de declarar sobre eles algo de importante, de bênção. Ou seja, os nomes são importantes, os nomes trazem peso, os nomes refletem caráter, quem é essa pessoa. E dessa mesma maneira, o nome de Deus é o nome de todos os nomes, o mais importante de todos. E nós precisamos entender e aprender a ter zelo por esse nome. Quando o texto diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, talvez a gente não tenha entendimento e nem compreensão do que significa isso. Mas o fato é que existe sim uma importância nesse nome. Li um comentário que diz que aqui faltou um A. Não há definição humana para Deus, nem a linguagem divina inteligível ao ser humano a respeito do significado do seu nome, Jeová. Quando Moisés teve a sua experiência na sarça ardente, ele pergunta quem é que está falando com ele. E a resposta que ele tem está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Como Deus então se nomeia? Porque se nós não conseguimos achar um nome
para caracterizar, para descrever quem é Deus, Deus ele se coloca como eu sou, que seria uma transliteração das 4 vocais hebraicas, Yahvé. Eu sou me enviou a vocês. Quando Deus se define como eu sou, o que ele está colocando? Ele, na verdade, não coloca limites sobre quem ele é. Eu sou. Eu não fui, eu não era e não serei. É algo que continua sem existir, algo que, por isso que fala que não existe uma definição, nós não conseguimos definir quem é Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que nós vamos definir Deus muitas vezes pela experiência que nós temos com esse próprio Deus, chamando Deus, por exemplo, Deus de misericórdia, o Deus de graça, um Deus justo, um Deus, e aí a gente vai, dependendo de consolo, dependendo da experiência que eu tenho com Deus, é a maneira como eu defino Deus, mas nenhuma definição é capaz de ser completa. Uma vez também na escola eu aprendi que toda definição, ela é importante, mas ela também tem um aspecto negativo, porque ela limita aquilo que nós estamos definindo. Então, quando eu defino que isso é um púlpito, eu chamo isso de púlpito, isso define e esclarece para que serve esse aparato. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que esse aparato não é uma cadeira, que esse aparato não é uma mesa, ou seja, limita. Da mesma maneira, por isso que não temos como dizer qual é o nome de Deus, porque qualquer nome que eu desse para Deus, eu limito Deus. E Deus não pode ser limitado. Deus é eu sou. E é algo que talvez, que na nossa realidade, a gente não entende tudo isso, mas naquele momento, para os hebreus, e depois, futuramente, o próprio povo judeu, isso se tornou para eles algo de tanta importância, de tanto zelo, que eles não tinham nem a coragem de pronunciar o nome Yahvé. Eu não sei como é que está na sua versão, na sua Bíblia, mas, por exemplo, se você olhar o meu texto, Êxodo, capítulo 20, no próprio versículo 2, ele diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. Você vê ali Senhor com letras maiúsculas. É uma transliteração do que deveria ser uma definição de que Deus, mas que também não se escreve. O judeu não escrevia Yahvé. Ele trocava por Adonai. Na hora de falar, ele lia o texto, então, em vez dele ler o texto, e o texto diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, ele não diz eu sou Yahvé o teu Deus. Ele não tinha nem a coragem de pronunciar Yahvé. Ele dizia eu sou Adonai. Ele usava uma outra terminologia. Quando os judeus copiavam o texto, o zelo era tão grande que quando chegava na palavra Yahvé, ou ele pegava a pena ou a caneta que ele tinha, ele limpava, ou ele trocava por uma outra que era somente usada para escrever o nome Yahvé, e ele se levantava para escrever esse nome. Tamanho era o zelo. Ao mesmo tempo, havia tanto zelo pelo nome de Deus, mas acabou-se que também começou-se a usar esse nome, esse zelo, como um selo de verdade, a ponto de que começa a ter um costume de se comprovar que algo é verdade diante de Deus, que é o que nós hoje ainda costumamos ouvir quando alguém fala assim: eu juro por Deus. E qual é a questão por trás? Porque, de fato, ninguém confia em mais ninguém. A gente já não confia nem mais nas notícias. Hoje, fake news é algo tão, assim, normal que a gente até duvida daquilo que a gente ouve. E aí, para se dar algum certo conceito de verdade, a gente fala assim que aquilo é verdade, eu juro por Deus. De manhã eu comentei que eu tinha um grupo de amigos na minha adolescência que a gente sempre ficava aprontando, inventando história um para o outro. E a gente começou a ficar já esperto quando um chegava e falava alguma coisa. E a gente falava assim: diante de Deus? Diante de Deus, é verdade isso? Diante de Deus? Quando alguém falava: Fábio, sua mãe está te chamando, falou que você precisa ir para casa. Diante de Deus, isso é verdade?
E aí começa a gente não acreditar em mais nada. E para que possa ter um mínimo de verdade e segurança, começa a colocar Deus na história. E é justamente isso que o texto ele está se propondo a dizer, que nós não podemos colocar Deus, esse nome tão importante, em questões simples, coloquiais do dia a dia. É uma falta grave quando, para validar nossas palavras desacreditadas, invocamos o nome santo do Senhor como testemunha. E aí depois, esse código, esses mandamentos, eles são depois esmiuçados a ponto de chegar em Levítico capítulo 19, onde ali você também tem uma série de diretrizes, e ali está escrito bem claramente: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. E havia então esse costume de que, porque a mentira era a única realidade, que para se falar alguma coisa precisava colocar o nome de Deus na história. E a gente precisa entender que precisamos zelar por esse nome. Em Marcos, capítulo 5, versículo 33, Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz assim: vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não poderá tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ao longo do tempo, para que as pessoas continuassem vamos dizer assim, a credenciar a sua palavra, por não usar o nome de Deus, começava a falar: não, diante dessa terra, diante dos ossos do meu pai, diante desse lugar, e começava a dizer várias coisas. Eu juro pelas minhas coisas. E o que Jesus está dizendo é que não adianta você jurar, porque em todas essas coisas está Deus. Deus é o criador do seu cabelo branco, Deus é o criador dos céus, Deus é o criador da terra, Deus porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a grande cidade do rei. Ou seja, para de querer validar a sua palavra com as coisas de Deus. Seja apenas a sua palavra sim, sim e não, não. Escolha falar a verdade. Escolha viver de maneira verdadeira, mas não coloca Deus nas suas histórias, nos seus rolos, vamos dizer a verdade. Né? Eu tenho muita dificuldade com como é que eu posso dizer assim, com esses acordos comerciais que a gente faz, essas tratativas comerciais, prestadores de serviço. Porque você combina uma coisa com a pessoa promete, né? Tudo é maravilhoso. Aí na hora da entrega, aí você, cadê? Aí a pessoa fala: não, está chegando. Ah, mas já passou aqui, mas aí, outro dia tinha de pedir a tinta aqui para a loja de tinta. Aí a pessoa: não, mas é que está chegando. Aí demorou, para andar 600 metros aqui, demorou 24 horas para o galão chegar. E aí você conversa com a pessoa e fala assim: não, olha, meu querido, olha, tem um pouco de paciência. Eu juro por Deus que a gente vai entregar. Não, eu não quero que você me jure nada. Simplesmente só me entrega, por favor. Mesmo que você fale que vai demorar 72 horas, eu só quero saber a verdade. Então nós precisamos aprender que, se queremos ser esse povo de Deus, nós precisamos aprender a viver debaixo da verdade, sem colocar Deus nos nossos rolos, sem colocar Deus nas nossas complicações. Ao mesmo tempo, eu preciso aprender também que o mandamento, esse terceiro mandamento, ele não fala só sobre juramentos, ele tem mais aspectos. John Stott, num comentário que ele faz, ele escreve assim um texto, dizendo: porém, há uma maneira ainda mais séria de usarmos o nome de Deus de forma incorreta. Ela decorre do fato de que o nome é mais do que uma palavra.
ele se identifica com a própria pessoa e seu caráter. Assim, usamos incorretamente o nome de Deus sempre que as nossas atitudes são incompatíveis com o seu caráter. Quando chamamos Deus de Pai, sem confiar nele, ou declaramos que Jesus é Senhor, sem obedecer a ele, estamos usando o seu nome em vão. E o que significa isso? Que tem muita gente hoje, eu nem vou precisar falar o nome, mas que fala de Deus em palanques políticos. E isso é um perigo, porque está se colocando debaixo da autoridade de um Deus que não se pode nem mesmo definir através de um nome. E quando você faz isso, você está colocando peso sobre as suas palavras. E pode ser que, se você não consegue viver aquilo que você está falando, se essas suas palavras não refletem o seu caráter, você pode falar o quanto você quiser, que Deus está acima de tudo, mas se Ele não está acima da sua vida, você está falando o nome de Deus em vão. E pode haver condenação para aqueles que usam o nome de Deus em vão. É preciso muito zelo. A gente está brincando muitas vezes com quem é Deus. Eu já repeti isso várias vezes. A Bíblia não aponta em nenhum lugar uma repetição de atributos de Deus, como Deus é graça, graça, graça. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é bom, bom, bom. Mas toda vez que a gente vai ver uma repetição de algum atributo, Deus é santo, santo, santo. E Deus não se contamina com as nossas mentiras, Deus não se contamina com os nossos rolos, Deus não se contamina com aquilo que a gente faz e que a gente não cumpre. Então é melhor a gente não colocar o nome de Deus nas nossas coisas, nos nossos negócios. E às vezes a gente gosta disso, né? Estou lembrando aqui, às vezes já vi até ônibus, né? Ônibus, empresa de ônibus que coloca lá, né? Versículo. E de novo, acordos comerciais. Os acordos comerciais mais difíceis de serem cumpridos parece que é com gente crente. Ainda mais quando ela tem telefone e o cara fala: ô meu irmão, tudo bem? Eu falei: não quero ser seu irmão, eu quero ser o seu cliente. Porque o cliente tem razão, irmão não funciona. Irmão, você vai apelar para Deus. Então... E um negócio aqui é assim, o cliente tem sempre razão, e eu gosto dessa parte. Então nós precisamos entender que nós vivemos sim esse relacionamento com Deus integralmente. Mas nós não precisamos colocar Deus aonde não precisa ser colocado. Não precisamos trazer o nome de Deus, mas zelar por esse nome. Até mesmo nas pequenas coisas que a gente faz, de repente a gente está aí, né? Alguém fecha a gente no semáforo, alguém fala: ei, cuidado, pelo amor de Deus. Não, calma, não vamos usar essas expressões, vamos zelar, vamos entender que existe um Deus que é santo e que Ele espera ser invocado, mas sim chamado para um relacionamento, não somente para uma mera exaltação emocional nossa. Assim como o nome do Senhor é um nome santo, há também um dia do Senhor que é santo. Êxodo capítulo 20, versículo 9, diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Curioso é que os 3 primeiros mandamentos não. Não terá os outros deuses, não terá, fará as imagens, não fará o nome do Senhor em vão, e agora não é não. Agora é: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O que está por trás dessa expressão, lembra-te do dia do sábado? Na verdade, o que Deus deseja que o seu povo resgate, traga a lembrança, transforme em memorial algo que Deus já havia proposto para a humanidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz lá que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É importante nós revermos esse versículo, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 3, à luz do 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. É o princípio que está por trás de Gênesis. Deus criou todas as coisas em 6 dias. O 7º dia, o que Ele fez? Ele escolhe o 7º dia e o santifica. O que significa santificar? Significa separar.
A palavra santidade, ela está ligada com uma definição de algo que é separado, algo que não se mistura, algo que é usado para um fim próprio e que não é usado. Quando Deus estipulou as ferramentas que deveriam ser usadas para a construção do tabernáculo, o texto também diz que essas ferramentas seriam santificadas, elas só poderiam ser ferramentas usadas para a construção do tabernáculo. Todo martelo, prego, serrote usado no tabernáculo era santo, só podia ser usado para o tabernáculo. Assim também é o princípio do sétimo dia, Deus separa o dia. E o que significa separar o dia? Que Deus está se propondo a abençoar, a santificar o tempo. Um tempo de um dia de 24 horas. Assim como nós vivemos ciclos na nossa vida natural, como todo dia tem 24 horas, há também um ciclo semanal de 7 dias. E nesse ciclo semanal, o que Deus espera é que nós separemos um dia. O sétimo dia, aqui conforme o mandamento. E aí ele diz assim: lembra-te do sábado para santificá-lo, porque era o sétimo dia. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Aí você vê, não tem no início do mandamento não tem não, mas o não agora apareceu. No versículo 10. Nesse dia não farás trabalho algum. Literalmente, o que está sendo ensinado é que o sétimo dia não é dia de trabalho. O sétimo dia é um dia que precisa ser separado, ser vivido de maneira santa, sem envolvimento com os negócios do dia a dia. O sábado sempre foi para o judeu um dia santificado. É um dia que é conhecida a expressão que o judeu usa, é a expressão hebraico Shabá. É um dia em que ele entende que ele precisa deixar de correr atrás das coisas e parar para se envolver com o Criador de todas as coisas. Nós precisamos resgatar esse princípio. Nós não fazemos isso no sábado. A nossa tradição cristã trouxe a essência do sábado para o domingo, ou seja, é separar o domingo, separar agora então o primeiro dia da semana como santo, como o dia do Senhor. Nós não temos um sábado literal, como o Velho Testamento aponta, mas nós temos sim um dia do Senhor, e esse dia do Senhor é o domingo. E por que nós escolhemos o domingo? Pois os primeiros pais da igreja, os apóstolos, próprio apóstolo Paulo, e depois os patriarcas, eles começaram a adotar esse costume de se reunir como igreja, corpo de Cristo, aos domingos. E nós vamos ver que existem ali várias situações que se conectam com esse domingo, com o primeiro dia da semana. Cristo consumou a obra da redenção na cruz e ressuscitou num domingo. É interessante porque, lendo até um comentário, diz assim, que no sábado o Senhor ficou morto. Não pode nem, ele não entrou nem em crise com os judeus, porque podia até falar que no sábado ele removeu a pedra, e ele trabalhou até no dia que ele ressuscitou. Então você vê que ele respeita até a tradição, ele ficou quietinho lá, não se mexeu. Mas no domingo de manhã, ele ressuscitou. E o domingo começou a ser um domingo diferente. Todo domingo começa a ter um novo olhar. Assim como a sexta-feira é aquela sexta que vai, de alguma maneira, né, quando a gente está na semana da paixão de Cristo, tem a sexta-feira santa, a sexta-feira é aquela sexta-feira pesada, onde Jesus morre. O domingo é o dia da alegria, da ressurreição, da renovação da nossa esperança. Não só isso, mas então, ele aparece aos seus discípulos nesse mesmo domingo. Foi num domingo
que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, de 1 a 4, pois era no domingo que os cristãos, aqueles que seguiam o caminho de Jesus, se reuniam na sinagoga, até para não criar um conflito com o sábado, com os judeus. Eles escolhiam um domingo, lembravam da ressurreição, iam para a sinagoga, mas não criavam um conflito com a liturgia do judeu, que usava o templo no domingo. O Espírito Santo foi derramado, então, num domingo. Num domingo, a igreja cristã se reunia para ofertar e adorar. Isso está claro em 1 Coríntios 16, 2. A igreja de Corinto se reunia todo domingo e celebrava a ceia. Isso também está registrado em Atos, capítulo 20, versículo 7. Num domingo, Jesus apareceu a João na ilha de Patmos para trazer a revelação apocalíptica. Em Apocalipse 1:10 também é descrito que essa experiência de revelação do apóstolo João foi no domingo. E aí começa-se a trazer o dia do Senhor para o domingo. E quando a gente fala sobre isso, talvez de todos os mandamentos é o que mais traz controvérsias. Porque até que você fala de não tomar o nome do Senhor em vão, não tem problema nenhum, até não terás outros deuses, não tem problema nenhum, mas quando você fala assim, lembra-te do sábado, aí os problemas começam. A gente é vizinho aqui de um colégio adventista, nós já até abrimos o nosso espaço físico para que eles pudessem fazer uma celebração do Dia dos Pais, mas quem tem os filhos lá ou se relaciona com os adventistas sabe que isso é um ponto de tensão. E nós precisamos aprender a lidar com isso e saber o que está por trás de tudo isso, pois para essa devoção que os adventistas têm pelo sábado. A primeira coisa que eles falam, se você contém uma conversa mais atenta com eles, eles dizem que o domingo é uma decisão feita pela Igreja Católica, foi uma decisão imposta pelo imperador Constantino, quando declarou a fé cristã, a fé oficial do Império Romano. E aí então o Adventismo declara que essa é uma decisão que foi tomada por um imperador pagão e que ele de alguma maneira ele está desonrando o Velho Testamento, que deveria ser continuar no sábado, mas o Adventismo ignora que, na verdade, os primeiros pais da igreja já haviam adotado o domingo como o dia do Senhor. E você vai ler vários textos, se você pesquisar, vários pais da igreja declaravam o domingo como o dia do Senhor. E se não bastasse isso, ainda existe um outro componente no adventismo, pois nós também, se você não tem conhecimento, o adventismo adota também uma literatura que influencia o pensamento adventista, que é uma literatura escrita por o que eles chamam uma profetisa chamada Ellen White. Se você conversar com eles, eles vão dizer assim que os escritos de Ellen White não estão alinhados com os escritos da Bíblia. Os escritos da Bíblia estão acima, mas do jeito que eles usam, a prática que eles têm sobre os escritos é como se eles colocassem equivalessem, a ponto de que há um texto escrito por Ellen White, não sei, tem lá um capítulo, depois posso pesquisar e te dar até o caminho das pedras, mas ela declara que não observar o sábado é um ato de apostasia contra o Senhor. E o que ela está escrevendo? Que aqueles que não guardam sábado perdem a salvação. Por isso há um tremendo zelo do adventista em guardar o sábado. Então quem tem filhos no colégio adventista sabe que de sexta-feira não pode tem que tirar os filhos de lá até que horas? Até 4:30. Porque vai começar o sábado deles. E eles morrem de medo de ele estar trabalhando, né? E aí vem a noite e aí eles vão perder a salvação. Estou brincando aqui, mas é mais ou menos por aí. Coloca-se um legalismo. Pede-se a essência da santificação do dia e adota o dia por um legalismo imposto por um pensamento de que a nossa salvação depende da preservação desse tempo. E não é isso que nós entendemos. Se você olhar mais profundamente, nós ainda temos entendido que o adventismo não é nenhuma religião evangélica.
O adventismo é considerado, com todas as letras, como uma seita, pois ela tem muitas outras dificuldades com relação em questão ao inferno, aonde estão os mortos, aonde está Jesus agora. É lógico que a gente vê todas as coisas que os adventistas fazem, eles mostram aquilo que de alguma maneira está, casando com a nossa fé cristã, mas existem muitas outras coisas que precisavam ser estudadas. Então, nós entendemos que o adventismo não é uma religião evangélica pura. Por outro lado, nós também temos que ser zelosos no nosso tratamento com os adventistas, porque também existem hoje, é fato, adventistas que já têm algumas reservas com relação a algumas coisas pregadas pelo adventismo. Alguns deles já não concordam também com alguns tratados escritos da profetisa, da Ellen White. Então, nós também precisamos ser zelosos e não colocar todos os adventistas dentro de um balaio só. Existe o adventismo que precisa ser confrontado através de uma defesa da fé evangélica pura, mas nós precisamos também aprender a lidar com os adventistas, pois assim como também no ambiente católico, talvez nós vamos ter adventistas que estão entendendo que o evangelho, a salvação é puramente através de Jesus Cristo. E o que acontece é que alguns adventistas, já salvos em Cristo Jesus, ainda são sabatistas, que significa que eles guardam o dia do Senhor no sábado. Mas isso é muita polêmica, dá muito pano para a manga. Hoje é sabido, existe inclusive aqui em Campinas uma igreja batista, sabatista, vocês sabiam disso? Chama Igreja Batista, esqueci o nome dela assim, mas ela guarda o sábado. E isso trazem polêmicas, mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos aprender a olhar para o domingo como esse dia do Senhor e trazer para esse dia do Senhor a essência do quarto mandamento, que é separar esse dia, porque também não adianta você mudar o dia do Senhor e você não separar esse dia. O que está por trás do quarto mandamento é que nós precisamos ter uma atitude diferenciada nesse dia. Jesus é confrontado pelos líderes na sua época porque ele não guardava o sábado. E um dos textos é Marcos capítulo 2, diz assim, que certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, enquanto caminhavam seus discípulos, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. E aqui há um detalhe que nós precisamos aprender dessa fala de Jesus, dessa declaração poderosa de Jesus, em que ele resgata qual é o significado do sábado. O sábado, ele é separado por Deus em favor do homem. Nós não podemos achar que o sábado, ele existe porque o homem determina. E tanto que ele diz, o Filho do homem é Senhor até mesmo sobre o sábado. Então, vamos trocar a palavra sábado por dia do Senhor. E entender que o dia do Senhor foi feito por nossa causa. Que nós precisamos, na verdade, desse dia. No nosso ciclo, na nossa rotina, nós precisamos aprender a separar no dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele tem dois aspectos importantes. Ele precisa ser santificado, separado da nossa rotina. Nós precisamos parar com a nossa rotina. Mas também é um dia em que eu descanso, mas eu descanso na presença do Criador. Eu tenho entendido, às vezes, hoje é comum, até nas corporações, principalmente essas pessoas de bastante sucesso, eles anunciam assim para os seus colaboradores, estou entrando num período sabático.
Aí existem alguns, né, grandes CEOs que falam assim, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar, estou entrando num período sabático. Ele usa o termo para dizer que ele está interrompendo, ele está separando um tempo, mas isso ainda não é o princípio por trás, porque o princípio sabático, o princípio é parar de fazer o que você faz, mas também descansar, mas sempre trazendo à memória quem é o Senhor da sua vida. O que significa isso? Que descansar no sábado, no dia do Senhor, não é não fazer nada. Muitos de nós, às vezes, acham que o domingo, vamos falar aqui, né, com todas as letras, é o dia de não fazer nada. E o domingo não tem nada a ver com isso. O domingo tem a ver com você mudar as suas atividades. 6 dias você corre atrás das coisas. E no 7º dia, você vai atrás do Criador de todas as coisas. E a gente sabe que o nosso ambiente hoje, um ambiente secularista, um ambiente cada vez mais que vai trazendo para o domingo uma demanda que nós cristãos começamos a entrar em tensões. Quem de nós não usa os domingos para fazer uma compra maior no supermercado, que é um dia que a gente tem livre? Quem é que nós no domingo não usamos o domingo para fazer uma tarefa doméstica que nós não conseguimos fazer durante a semana? Fábio, mas está errado fazer isso? Não é errado, mas você precisa ter consciência de que o domingo não é para você fazer aquilo que você não conseguiu fazer nos outros 6 dias. O domingo é um dia do Senhor, é um dia para você dedicar ao Senhor. E a melhor maneira de você dedicar ao Senhor é se reunindo com os seus irmãos, em culto, glorificando a Ele. Nós precisamos resgatar a importância do dia do Senhor, ensinar para os nossos filhos que o Senhor espera que nós separemos um dia. E olha que como pastor eu tenho até sido, condescendente. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão separar o domingo todo, mas um momento do domingo. Ou nós não podemos passar um domingo em branco. E nós muitas vezes colocamos a opção vir para a igreja junto com algumas outras opções. O dia do Senhor, a opção ir na igreja como maratonar uma série, cumprir uma tarefa doméstica, não fazer nada, correr no supermercado, e a gente começa a nivelar as coisas no mesmo nível, e não é o dia do Senhor, é um dia diferente. É um dia de estar em família, de se reunir sim, de aproveitar, ter aquele almoço gostoso, ou a janta depois do culto, mas nós não podemos perder esse princípio. Porque não adianta nada a gente ter um discurso bonito para falar contra os adventistas, mas nós mesmos não zelamos pelo nosso dia do Senhor. Tem um livro chamado Disciplinas para um Coração Faminto. E o autor, chamado Paul Stevens, ele diz assim: em um sentido mais profundo, não guardamos o sábado é que nos guarda. A finalidade do sábado era ser o período de lazer intencional em que refletíssemos sobre a origem e os alvos da nossa vida na terra. Logo, o sábado nos mantém voltados para Deus, como quem está viajando com destino ao céu. É assim, mostrando-nos disponíveis ao dom do sábado, precisamente porque não somos capazes, por nós mesmos, de suster nossa jornada em direção a Deus, em direção ao céu. Ou seja, os sábados, o dia do Senhor, o domingo, devem ser esses pequenos oásis, que nós paramos as nossas atividades e buscamos o refrigério no Senhor. Que nós descansamos no Senhor. Eu posso tirar um cochilo a mais no domingo? Pode. Mas descanse com consciência de que isso é um privilégio que Deus deu para você. Respeite esses limites. Quantas pessoas não trabalham 7 dias por semana sem interromper? E tem até um contexto fisiológico. O nosso próprio organismo precisa dessas pausas. Assim como nós precisamos dormir num dia de 24 horas, nós precisamos parar as nossas atividades num período de 7 dias. Mas aí não é não fazer nada, é dedicar esse dia ao Senhor. Por isso, é importante a gente finalizar e encerrar para entender
que os 10 mandamentos, eles não são somente leis antigas que foram transmitidas a um povo antigo, mas são princípios atuais, princípios que trazem quem é Deus e o que Deus espera de nós e como Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele. Nós vamos continuar os próximos domingos falando ainda sobre os 10 mandamentos, mas eu queria hoje que você refletisse sobre como você tem lidado com o nome de Deus, o dia do Senhor, o nome do Senhor. Pense assim, o nome do Senhor e o dia do Senhor. Como você tem lidado com isso? Como você tem se relacionado com isso? Feche os seus olhos, nós vamos orar juntos. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando a discernir todas as coisas, a entender aonde nós estamos muitas vezes trazendo o nome de Deus para situações corriqueiras, onde na verdade nós precisaríamos nos impor em verdade. Ao mesmo tempo, Senhor, nos traz também o discernimento para aprender a preservar esse dia do Senhor, a santificá-lo, para ser uma oportunidade de conhecermos melhor quem é Deus, que possamos aprender a descansar, sim, a repor as nossas energias, mas não fazendo nada, mas descansando na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude como igreja, a sermos essa igreja, ó Pai, que preserva o nome do Senhor, mas também santifica o dia do Senhor. Pai, seja com nossos desafios dessa semana, que os próximos 6 dias sejam 6 dias, ó Pai, de consciência, de lembrança do Teu amor sobre nós, do Teu cuidado, e que possamos experimentar, ó Pai, de Ti, pequenos sinais da Sua bondade, pequenos sinais do Teu amor sobre nós, que possamos ao longo desses dias ver essas graças, esses pequenos presentes que o Senhor nos coloca, para que isso possa fortalecer a nossa fé, e nós possamos seguir em frente, um dia de cada vez. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.